fora. 48, licença e saúde de servidores. Isso? O servidor que sai em licença se machuca, isso? Eu acho, né? 48. Esse 48, o que acontece? Vocês devem estar se confundindo, porque eu achei importante colocar ali na justificativa a redação que hoje está no nosso plano. Hoje, o nosso... Gente, só uma coisa eu vou aproveitar que estão distribuindo. Essas são cópias, né? A gente mandou fazer em gráfica para ter, não é para tirar do local, é para ter no local 2 vias coloridas e completas para ter aqui na Câmara de Vereadores e 2 vias coloridas completas para ter lá na Prefeitura. Até para quando precisa consultar e está bem legível, tá? Tem que ler até o final da sessão, 5 minutinhos, até o início. Assim, ó, hoje o nosso plano ele prevê não terá direito a férias o servidor que no curso do período aquisitivo, ou seja, em um ano, tiver gozado de licença para tratamento de saúde, licença, no caso, por acidente de trabalho ou por motivo de doença de pessoa da família, por mais de 120 dias, embora descontinuados, ou seja, precisa nem ser continuado, e a licença para tratar de interesse particular por qualquer prazo. Hoje, isso é para servidor efetivo, mas vou usar de exemplo. Eu não sou concursado, mas vou usar de exemplo. Hoje, se eu sofrer um acidente de trabalho, se eu tiver que fazer uma cirurgia ou um procedimento, uma coisa, que eu fique mais de 120 dias afastado. Ou se eu fiz um tratamento que hoje eu fiquei 30, depois eu voltei a trabalhar, fiquei mais 60, somando em um ano mais de 120 dias, eu perderia minhas férias. Eu estou usando de exemplo. Isso é a redação de hoje. Tá. Por exemplo, Lucas. Se o brasileiro de trabalho que torceu o jeito de operar o jeito, fica mais de 8 meses afastado, ele perde todos os direitos dele? Não, só perde. Aí, isso que eu vou explicar. Não, é isso que eu vou explicar então. Tudo isso aqui. Hoje, não, são as férias. Hoje, atualmente perde. Aí, teve uma decisão de dia 23 de maio de 2025 do Supremo Tribunal Federal, uma DPF, a DPF é a Admissão de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nessa decisão, o STF disse não pode. Isso extrapola a autonomia legislativa. O servidor ele só vai poder perder as férias se for por licença para tratar de saúde de familiar e acima de 120 dias, ou se for aquela licença de interesse, que eu me afastei porque eu não quero trabalhar, eu quero fazer alguma outra coisa. A licença saúde e de acidente de trabalho não perde mais férias. Então, isso aí. Aí, na primeira folha... Não, vocês estão lendo a parte errada, gente, da justificativa. Aí vocês vão ler ali, ó, no texto, na primeira folha. Eu estou alterando o texto para adequar conforme está previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, um ano, tiver gozado de licença por motivo de doença em pessoa da família por mais de 120 dias. Essa é a primeira parte que eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque a licença para tratar de pessoa da família, para cuidar da pessoa da família, acima de 120 dias, passa a ser uma licença de interesse sem remuneração. Então, por isso que se aplica a mesma lógica. Por mais de 120 dias, embora descontinuado. A licença para tratar de interesses particulares. A única licença que vai fazer o servidor perder o direito às férias é a licença sem remuneração. A licença de remunerada por saúde, por acidente, vai ser remunerada e o servidor vai ter direito a férias. Por exemplo, eu não lembro que não acontece muito isso, cara. Então ele vai dizer, quando eu capotei o carro, me afastei 6 meses, perdi o direito de interesse. Hoje sim, por essa lei que eu estou propondo, não perde mais. Hoje perderia. A partir da aprovação dessa lei, não vai mais perder. Então, quer dizer que esse projeto que está entrando, doutor Romário, isso que diz aqui no parágrafo 1, como tá, um exemplo, que altera as leis e tal, você está alterando essa lei. Isso é para adequar para o servidor não perder mais o direito de férias. Hoje ele perde. Tá, entendi. Então está ajudando o servidor. Isso. No lugar de estar sim. Só isso que eu sim, isso aí. Podemos votar esse agora? Não, para mim, eu também me confundi. No projeto eu botei o artigo anterior, né? Na explicação ali está o artigo anterior. Não, por isso que eu falei. Não, eu entendi. Porque eu li o projeto que a IDES botou no grupo, eu li.
Eu li eles. Quando eu li, eu falei, não, mas eles estão tirando o direito do servidor? Não, a gente está dando. Está dando um que hoje é tirado. Porque você está votando aqui. Isso. Então, quer dizer... Eu só achei importante botar na explicação a redação que vigora atualmente para vocês verem que a lei, que isso nós não estamos alterando só porque a gente quer. Hoje a nossa lei prevê que o servidor vai perder esse direito, vai perder as férias. Hoje perde. Se não for aprovado esse projeto, a gente não pode aplicar de outra forma que não prevista na lei, vai perder. E isso vai dar um processo judicial. Vai tudo a votação? Não, tá sendo 49 é o turno único que fica para a próxima, então. Não, 49 dele. É isso, 48 é isso. É o 48 nós estamos falando agora. Temos 4. 49. O turno único tem que estar aprovado antes do dia 1º de dezembro, senão ele vai postergar no início só. Não tem que estar aprovado, se não for votado, até lá não vai. Qual o motivo que eu quero votar o turno único? Porque não querem trabalhar com o único. Não é que o ano pediu. Sim, não é. Não, depois no decorrer da leitura, eu explicamos o que eu achei de errado. Não, certo. Porque nós participamos. Todos estão. Esse foi o contrário, porque eu acredito que o turno único não valoriza funcionário. O funcionário vai na estação, quando foi para votar o turno único, nós fomos lá e debatemos. Eu não sei, eu acho que. A maioria. Eu acho que tudo que nós falamos tem que ser gravado. Mas tá certo. Eu pedi para eles a sessão. Eu pedi para eles a sessão. Sim, o doutor Cabeceira é gravado, tá certo? Eu digo, doutor Micarinha, as horas extras não está estipulado. Estipularam ali porque vai ter um consumo de água. Isso aí não, isso aí quem fez isso aí é uma falta de consideração para nós, vereador. Vou consumir muita água. Não, a questão é o consumo da energia e da água. Mas no texto da lei está estipulado a questão das horas extras. Eu acho que não deu o texto, então. Mas no texto está explicado na explicação. Que não Mas hora extra é só para quem faltava. Não, e tem um artigo que prevê isso expressamente, que a partir da 8ª Por hora. exemplo, por indústria 6, mas se cada for necessário chamar o servidor e ele fizer 7, 8, ele só vai ganhar a partir das 8. Isso aí. Mas aí que está, os outros anos aconteceu aqui, que a patroa não estava a tarde inteira. E daí era para economia, mas aí eu já presenciei, sei que os outros anos era para turno único, economia do município, as vagas trabalham no período que era para trabalhar. Mas que tinha alguém fiscalizava? Pois é, só que daí aí que tá, eu acho que daí... Não, é que às vezes... Hora extra, doutor Ricardo, só, desculpa, hora extra, Só a partir das 8 horas. Ele trabalha 6 horas. Hoje eu tenho função é 8 horas por dia. Tá? O turno único ele passa a ser 6. Correto. Tá? Se tu fizer 7, tu ganha. Vamos dar um exemplo. Pega das 7 a 1 da tarde. Não, 7 é 1. Isso aí, 7 é 1. Se tu ficar até as 2, tu não vai ganhar. Se tu ficar até as 3, também não vai ganhar. Se tu ficar até as 4, aí tu ganha 1. É só E outra que eu acompanhei bastante, que até os produtores pagavam o operador e as máquinas de trabalhar. Daí eu vejo que agora que daí nós temos que estipular, se vai ser proibido. Lá foi baixado para a comissão e foi estipulado aqui. É turno único para a economia. Até vai ser a Secretaria do Obras e Agricultura que traz o valor estimado, que graça por mês, porque os vereadores vão acompanhar na próxima, quando voltar aqui, né, pediu que foi economizado para ver se realmente é viável. Eu não vejo essa explicação aqui que vai ser feito um comparativo, quanto que gasta por Sobre mês. essas horas, tá nesse mesmo projeto aí? Tá. Dessas horas que é cobrado dos agricultores? Ah, não. Tá, e outra coisa que eu quero pedir, Ronaldo. Tipo assim, ó, se ele trabalhar a partir das 6 horas, no caso, se ele fazer 8 horas, e essas 2 horas aqui, no caso, ele não vai ganhar. Não. Tá, ele A vai carga ter não direito, está correta, então. aí ele vai ter direito a tirar uma folga, algo do tipo, não. Não. No caso, Não, porque as coisas alguém tem esse projeto aí. É que a conotação só podia ocorrer em caso extraordinário para fazer a lei da 6. não sei, só que eu vejo assim, ó. A pessoa pode que depois desse horário dele, mesmo que ele não ganhe na prefeitura essas 2 horas, o granjeiro, sei lá onde, vai estar trabalhando enquanto está pagando ele. Quer dizer que ele pode ficar nesse tempo também, se ele quiser, recebendo tempo. Por isso que eu digo, então, assim, ó, tem que ser uma coisa, tipo, ó, chegou aquele horário, fechou, e vai começar no outro dia. Aqui, ó, a realização, artigo 6º. Aí tem a emergência, tem o trato de emergência, lá agora tem emergência, Isso. aí é do trato por
concordo. Não, gente, aqui, ó, artigo 6º. A realização de horas extras em dias úteis ou não úteis e aos finais de semana de serviços com máquinas, veículos da municipalidade em horários diversos do previsto nessa lei, excetuados os casos não abrangidos, que é os casos do plantão de saúde, né, que está nas exceções do artigo lá da frente, os casos abrangidos na lei, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º. Sem expressa autorização do secretário municipal competente e responsável, acarretará a responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor nos moldes previstos no regime jurídico do município. Porque vocês têm que entender uma coisa. Se isso acontece, eu estar com uma máquina da prefeitura e eu cobrar um colono para mim fazer um serviço, isso é um crime. Quem pode cobrar o serviço da prefeitura é a pessoa pagar lá na prefeitura. Correto, doutor? Mas a prefeitura vai cobrar as horas de um funcionário trabalhando de graça. Então, esse projeto aqui dá para baixar a comissão, e daí vocês renomam. Eu acho que pode apresentar uma pergunta, né? Fecha, que não há 1h da tarde e abre só no outro dia. Porque o senhor Eu acho que dava para incluir uma coisa. Mas é uma liberdade, não. É boa. É 5 minutos. Tem que fazer uma hora sempre que resolve, né? Você fazendo o horário de 6 horas, porque a gente sabe que tem funcionário que vai trabalhar fora e cobra do isso. Quem sabe disso? Aí o que acontece? Se a gente baixar, eu acho certo, se trocar de baixo. Vocês podem colocar. 6 horas. Eu sugiro que vocês poderiam colocar um parágrafo único ali no artigo 6º, constando, fica expressamente vedado, daí coloque, exceto em caso de emergência, né? Emergência, calamidade pública. Fica expressamente vedado a prestação dos serviços colaborados. Isso aqui é aqui. Eu trabalho lá no interior. Daqui a pouco, a tua outra caminhão não consegue tirar. Morreu uma vaca, tem que enterrar. Isso são situações emergenciais. Aí, agora, Qual foi a sugestão lá? Não. Tá, então, Claro. colocar essa questão aqui, RPG, como lá, deu emergência no final de semana, mas não lembra essa. Vai os RPG trabalhar para o As empresas terceirizadas lá não vai ter música, vai ter? Não, assim, ó. O funcionário ganhar em folga na sexta até a oitava, eu acho que não. Eu não consigo fechar Não a coisa consigo daí. ver porque daí não tem interesse público. Qual é o interesse de fazer uma lei reduzindo a carga horária e botar o cara trabalhar para ganhar folga? Não tem. Então, aí fora. Essa cláusula de botar que a requisição para o servidor trabalhar além da sexta hora deverá ser fundamentada pelo secretário previamente, né? E aí os motivos só de realmente emergência, aí eu acho que é nada. Aí eu falo assim, ó, o cara pega a máquina, dá um exemplo. O agricultura, o cara pega a máquina, vai tocar até às 6 da tarde, fazendo o que lá, porque vai de chuva. Eu posso dar essa área, não pode mais trabalhar um contínuo em intervalo de 6 horas, considera-se trabalhado 8 horas. Eu concordo Aí deveria ser pensado que assim, o terceirizado ele não se subordina ao regime jurídico do município, ele se subordina à consolidação das leis trabalhistas, que é uma lei federal. E a questão do é uma questão constitucional, previsto no artigo 7º, que é um dos seus incisos. Que a pessoa vai trabalhar de 6 horas contínuas, eu não posso precisar de ordenar. Então, conversa, né? Eu estava falando aqui com o doutor Ricardo. Vai ser bem complicado de resolver por o seguinte. Mas não foi, nunca foi complicado. Mas nunca foi, Sérgio, mas o seguinte, daí fazia o que Deus dará. Mas não era, todo tempo foi. Agora que eles estão exigindo lei, tem que cumprir a lei. A lei que eu estou me referindo é o que eu estou tentando com o doutor Ricardo. Se acaso acontecer uma emergência, ok, vai ali, pega a máquina e vai. Agora, vai chover, faça 2 turnos. Vou fazer cidade, faz da 1 às 7
e dá 7 a 1 e dá 1 a 7. Aí sim, aí faz 2 turnos, aí fica com isso. Agora, tu vai pegar uma máquina, um exemplo, vai lá no lote do legal e vai patrolar a tarde inteira depois da 1, por quê? Não existe daí. Se eu não me engano, ó, foi feito, acho. Estava sendo feito ano passado, ali foi em janeiro, fevereiro, que o pessoal estava pra cá na silagem. Eles estavam fazendo isso. Trabalhavam de manhã até 1 e de 1 até. Isso, mas aí tem que constar, Diego, por isso que eu estou dizendo, não consta aqui isso. Daí eu posso chegar lá com o fiscal, fiscalizar, a máquina trabalhando com a isso, entendeu? Daí eu vou prejudicar quem? Nosso próprio município cobrando, fiscalizando uma coisa que não deve. Só vai vir coisa em cima de nós. Só vão brigar em cima dos vereadores, não é em cima de ninguém. Porque muitos falaram, vocês são contra, não é contra o turno. O turno nunca foi o prefeito deu para beneficiar funcionário. Ele deu para fechar as contas, economia. É verdade, certo? Você foi secretário, é isso, né? Então, funcionário, não, ninguém é para ficar de tarde de nada, fazer uma essa, sem nada. Mas a gente tem que entender que não é expliquei. Turno único nunca foi feito, deu beneficiando o funcionário. Nós já passamos, já discutimos um monte de questão de aumento de funcionário aqui. Isso que valoriza o funcionário, o salário dele. Né? Eu acho que a minha parte. O único mais que o vereador que são as coisas bem explicadas. Vamos explicar. Mas para ti, o encaminhamento, o Major vai ter tempo para conseguir votar isso aí. Então, para votar, o que vocês acham de sugestão? O que é o problema de água? Qual é o serviço de água? Você não vai botar a versão na aula desse aqui, esse vai virar e pode voltar. Não, esse hoje não. Mas então, não quer votar a votação hoje, não quer votar, o presidente quer votar hoje, né, presidente? Toda a votação. Isso, da minha parte, eu passo para a comissão. Então, Quantos querem votar hoje e quantos querem votar na comissão? Comissão de quê? Constituição. Não, tem tempo. Não, a proposta até primeiro, entendeu? Se não, até 1º de dezembro, ele vai ser postergado, né? Esse daqui está dizendo para a próxima, até mais conversar. Hoje é 49. Aí é dos 3 agora e fica só um lado. Só botar uma dentro ali, ó. E hora certa, só em depois disso. É isso aí. Qualquer coisa, você tem que mudar, né? Outro turno, só favor, deixa eu falar. É verdade, essa turma hoje é verdade. É verdade? Sim. Só voltar agora, voltar. Sim, não, eu vou mudar o processo aí, voltar assim, ó. Da 7 a 6, mas vamos fazer isso fora extra se for necessário. Ah, mas tem aqui, seu presidente, no artigo 6º, na Bahia votação, porque tem aqui no artigo 6º, e ele fala que o secretário tem que antecipar a coisa. Então, na Bahia votação. Sim. Eu acho que faz. Vamos lá, volta para. Sem ter autorização. Pode votar, mas pode votar a votação. Primeiramente, quero dar boa noite a todos presentes. Obrigado por ter vindo. Agradecer a presença dos nossos secretários, nosso senhor Dolito, doutor Ricardo, doutor Ronaldo. Havendo o Código Elemental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2025. Agradeço a presença dos senhores vereadores e das pessoas que se elegeram nessa noite de hoje. E convido o secretário que faça a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, meus colegas, secretários, jurídicos e demais pessoas que nos prestigiam. Ata número 35 de 2025. Em sessão ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Levanto,
sob a presidência do vereador Edelar José Samuel Nascimento e secretariado pelo vereador Leandro Geninski. Contou-se ainda com a presença dos vereadores Alvacir Torres, Carlos Ferreira Borges, Diego Schneider, Emerson Patrick dos Santos, Nestor Eusébio Bus, Osmar Carlos Marinho e Sérgio Meregari. Sendo que todos os vereadores se faziam presentes, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Inicialmente, o presidente agradeceu ao vereador Osmar Carlos Marinho pelo trabalho prestado como presidente em exercício durante o mês de outubro. Após solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Então, tendo matéria do Poder Executivo, passou-se de imediato para as matérias do Poder Legislativo. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 056 de 2025, de autoria dos vereadores Diego Schneider, Edelar José Samuel Nascimento, Leandro Geninski, Nestor Eusébio Bus e Osmar Carlos Marinho, em que sugere no Executivo Municipal que sejam implementadas ações de combate a mosquito e borrachudo. O vereador Diego Schneider justificou a indicação e surgiu de uma reunião na sessão passada com os demais vereadores, visando encontrar uma solução para o problema da cidade. O vereador Edelar José Samuel Nascimento complementou que com essa indicação o Executivo encontrará medidas para solucionar esse problema. Sequencialmente, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 057 de 2025, de autoria dos vereadores Diego Schneider, Edelar José Samuel Nascimento, Leandro Geninski, Nestor Eusébio Bus e Osmar Carlos Marinho, em que sugere ao Executivo Municipal que seja realizado o cascalhamento entre o triângulo da comunidade de Campo Erechim até a divisa com o município de Erechim, nas proximidades da Grande Madeleine. O vereador Sérgio Meregari relatou que o referido trecho já havia sido anunciado pelo secretário de Obras. A indicação foi proposta posteriormente ao anúncio feito. O vereador Diego Schneider salientou que a conversa com o prefeito teria mencionado que poderia ser feito o trecho, mas que não era de certeza. O vereador Emerson Patrick dos Santos salientou que a verba para este recurso é destinada a municípios que foram atingidos pelas enchentes. O vereador Osmar Carlos Marinho precisou ser mérito da prefeitura ter inscrito nesse programa para receber a verba. O vereador Leandro Geninski concordou com o colega Osmar e comentou que, quando foi secretário, o trecho já precisava de reparos. O vereador Sérgio Meregari evidenciou que há muitas situações na discussão. E se o projeto já está programado, não precisaria de indicação. O vereador Edelar José Samuel Nascimento quis saber da verba anteriormente e que poderia ter colocado a referida indicação apenas em seu nome. Porém, preferiu incluir o nome dos demais colegas. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 055, de autoria dos vereadores Diego Schneider, Edelar José Samuel Nascimento, Leandro Geninski, Nestor Eusébio Bus e Osmar Carlos Marinho, que sugere ao Executivo Municipal que seja realizado o cascalhamento entre a aldeia indígena Guarani até a comunidade falante, na divisa com o Erechim. O vereador Emerson Patrick dos Santos explicou sobre sua viagem, juntamente com o vereador Carlos Ferreira Borges, onde estiveram no gabinete da deputada, e que todos trabalhavam juntos. Por outro lado, aqui parece questão pegando carona. O prefeito, além disso, mostrou para todos a reportagem do anúncio da verba do governo do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador Diego Schneider ressaltou não se tratar de pegar carona, e sim trabalhar juntos pelo município. O vereador Alvacir Torres realçou que muita discussão fica feio para todos os vereadores. O vereador Osmar Carlos Marinho discordou da fala do vereador Diego Schneider, que parabenizou a fala do vereador Alvacir Torres, bem como parabenizou os vereadores Emerson Patrick dos Santos e Carlos Ferreira Borges por terem representado o município na ausência do prefeito. O vereador Leandro Geninski mencionou que, ao buscar o projeto, saberão de que partido foi a verba e irá esclarecer a dúvida. O vereador Emerson Patrick dos Santos lembrou suas falas em sessões anteriores e que essas constam em gravação. Considerando que as matérias não necessitam ser votadas em plenário, o presidente determinou o encaminhamento de todas as matérias ao Poder Executivo Municipal para medidas providências. Não tendo mais matéria constante no do dia, passou-se para explicações pessoais, em que os vereadores de sequência fizeram uso da palavra: Carlos Ferreira Borges, Sérgio Meregari, Emerson Patrick dos Santos, Nestor Eusébio Bus e Leandro Geninski. Sendo que suas manifestações e encontros são registradas na íntegra, gravação em vídeo disponível no site oficial da Câmara Municipal de Levanto e também no canal da instituição do YouTube. Após o presidente encerrou a sessão,
convocando para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de novembro, às 19 horas, conforme o horário regimental. Idelar José Samuel do Nascimento, presidente da Câmara Municipal. Coloco a ata em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, a ata está em votação. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da ata permanência em questão e os contrários estão levantados. Ata número 35/2025 está aprovada por unanimidade dos presentes. Comunico que terá entrada no plenário desta casa o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Municipal número 1945. Convido o secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei Municipal número 1945, de 31 de outubro de 2025. Autoriza a contratação emergencial e temporária de profissionais para suprir funções essenciais na educação e a saúde e da outras providências. Valmor Renato Mineiro, prefeito municipal de Leblon, no estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que envio para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a contratação temporária e emergencial de, primeiro, um agente de combate de endemias que deverá cumprir carga horária, requisitos e atribuições próprias do cargo efetivo, conforme estabelecido no anexo único da Lei Municipal 1834, de 21 de dezembro de 2022, de forma imediata ao término da competência necessária no processo seletivo. Segundo, um professor de Educação Física, 40 horas semanais, ou 2 professores de Educação Física, 22 horas semanais, que deverá cumprir carga horária, requisitos e atribuições próprias do cargo efetivo, conforme estabelecido no anexo único da Lei Municipal 1833, de 16 de dezembro de 2022. Para início das atividades, são as funções a contar do início do período letivo, preparatório e de planejamento do ano de 2026. Parágrafo 1º. A contratação temporária deverá ser precedida de processo seletivo público, observando ainda a convocação de eventuais classificados em processos ainda vigentes. Parágrafo 2º. O contrato deverá prever de forma expressa que, embora pelo atual Regramento Geral de Contratações Emergenciais vigente, desde 2017, seu prazo inicial seja de 6 meses, poderá ser rescindido a qualquer tempo quando ocorrida em efetivo o suprimento de necessidade os determina. Parágrafo 3º. Ocorrendo a decisão pelo decurso do prazo de antecipada pela supressão da necessidade, nenhuma multa será devida, sendo que direito do contratado receber as verbas rescisórias próprias e que faça direito sem qualquer adicional decorrente da decisão. Artigo 2º. Eventuais despesas desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Coleta da Câmara Municipal de Vereadores, eméritos vereadores, excelentíssimo presidente. Justificativo. Eméritos éticos. Conforme conhecimento de Vossas Excelências, o município atualmente está sem agente de combate de endemias. A vaga ocorreu em decorrência, inicialmente, do período de exoneração do então efetivo que é titulado. Em face à importância do cargo da saúde preventiva e, quanto necessário, repressiva de imediato, procedeu-se na convocação de outros 2 classificados com concurso público, de 1 de janeiro de 2023, que previa o referido cargo. Ambas as classificadas declinaram o interesse em assumir a vaga, gerando a necessidade de realização de novo concurso público, pois a necessidade é permanente e o cargo é efetivo. Ocorre que o cargo diz respeito ao combate de endemias, portanto, é cargo essencial na prevenção e repressão a doenças graves transmissíveis. Diante disto, é impossível ao município ficar desassistido de tal profissional, até que se obtenha o resultado do concurso público e, efetivamente, entrada em exercício de servidor aprovado.
Nesse sentido, surge-se a necessidade temporária condizente na supressão das funções durante o período de tempo compreendido entre o início do concurso e a entrada em exercício de servidor efetivo aprovado e a urgência. No fato de que o município não pode ficar desassistido de tal profissional, é essencial a prevenção e a repressão de endemias. Não é apenas dengue, mas também relacionadas a potenciais contaminações sistemáticas e a vigilância sanitária municipal. Portanto, posta a urgência e temporalidade da necessidade, apresenta-se a presente proposta para fins de que seja suprida até que se possa prover a vaga existente na forma efetiva. Quanto ao cargo de professor de educação física, vejamos que tal é decorrente de súbita e inesperada morte de titular efetiva do cargo. Tal triste notícia abalou toda a comunidade escolar e municipal na semana passada. Por óbvio que, igual a CE, o cargo é efetivo e a necessidade é permanente. Porém, a inexistência de concurso válido e vigente para o cargo em questão gera também a sua necessidade temporária e emergencial. Educação física é disciplina essencial à mobilidade e boas práticas em saúde de nossos estudantes. A vaga deixada pela professora certamente não será facilmente suprida no aspecto pessoal e de relacionamento que possuía com estudantes e equipe de educação. No entanto, as escolas não podem ficar desassistidas de tal profissional. A não supressão da necessidade, de forma temporária e emergencial, acarretará grave prejuízo aos estudantes que terão em sua grade escolar o vácuo de importante disciplina que, assim, não apenas educacional, mas diretamente ligada à saúde. Assim, da mesma forma que a necessidade de suprir as funções de professor de educação física durante o período compreendido entre o lançamento do concurso e entrada em exercício do profissional aprovado. Neste caso, destaca-se que, faltando apenas 45 dias para o final do ano letivo 2025, a necessidade será suprida por profissionais de pedagogia motora existentes no quadro. No entanto, isso é algo emergencial e eventual que será feito apenas para garantir a condução do processo seletivo e, assim, contratação para o próximo ano letivo, isto é, 2026. Desde 2017, tal fato possibilitará ao município a condução calma e tranquila do processo seletivo a fim de solucionar efetivamente um bom profissional e evitará ao município uma contratação imediata que gerará ao menos 60 dias de despesas desnecessárias durante o período de recesso, férias escolares. Por fim, destaca-se que, independente do cargo, sendo o primeiro de necessidade imediata e o segundo de necessidade prevista, ambas as contratações serão procedidas de processo seletivo simplificado, público, e aberto à ampla participação por aqueles que preenchem os requisitos de provimentos próprios da lei. Pode-se questionar porque tal contratação emergencial em processo seletivo se igualmente deu-se início ao processo de contratação de banca para novo concurso. Tal é imperiosa, pois como registrada, deu-se início ao processo de contratação que a depender da modalidade, poderá demorar entre 30 e 90 dias. Após a contratação, pela experiência pretérita de concursos, sua execução demora em média 5 a 6 meses, considerando prazos para elaboração digital, impugnações, inscrições, recursos, aplicações de prova objetiva, oração, divulgação de gabarito, recursos, correção das suas respostas e atribuição de notas e, novamente, recursos para o final de ser homologado. Além disso, é importante destacar que, no caso do professor, assim como determinado pela lei, o concurso obrigatoriamente será de provas e de títulos. Portanto, ao ciclo mencionado, deve-se registrar que, para o cargo de professor, será acrescido após a homologação do resultado da prova objetiva, a entrega, avaliação, atribuição de notas, divulgação preliminar, recursos e divulgação definitiva de títulos acadêmicos. Portanto, a necessidade
disposta nesta lei é imperativa para fins de manter serviços básicos essenciais de saúde. Para a função da ACE e de educação para a função de professor de educação física, que registra-se atende tanto o ensino fundamental como a educação infantil. Imperiou destacar, ainda que expressamente, está se prevendo que, correndo a entrada em exercício dos servidores efetivos aprovados no concurso público, o contrato, independente do prazo remanescente de diligências, poderá ser imediatamente rescindido. Ciente do compromisso coletivo de todos os agentes políticos do município, em especial de Vossas Excelências, o Educação e a Saúde apresenta o presente projeto, o qual conta com aprovação para que seja dada abertura aos respectivos processos seletivos simplificados e procedidos, nos prazos próprios, as contratações necessárias. Valor José Primeiro, prefeito municipal. Só queria registrar esse projeto, eu não falei antes. A banca, eu recebi ontem os orçamentos das possíveis bancas de condução do concurso. Eu não posso falar, né? Porque senão não primazia, mas das possíveis bancas, e eu acredito que até final do mês a banca vai estar contratada para fazer o concurso. A previsão da execução do concurso das 3 bancas que mandaram o orçamento é 120 dias. Em 120 dias o município vai ter até 120 dias, né? Então, no máximo 120 dias o município vai ter uma lista de concursados para nomear nos estádios. Está em discussão o projeto de lei municipal 1945. A palavra ao vereador Aldo Circões. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, população aí presente, colegas vereadores, nossos jurídicos, nossos secretários. Bom, eu sempre falo, a gente não é muito estudioso, eu nem sabia o que era esse negócio de endemias. Eu não sabia o que era, pedi para o doutor Ronaldo agora. O doutor Ronaldo me falou que é mosquito da dengue, né, doutor Ronaldo? Algo parecido assim. Isso. Aí eu fui para ele e pedi, mas nós já não temos 3 ou 4 agentes de saúde que fazem isso para combater. Vai ter que contratar mais um. Aí eu pedi para ele, ele disse que não tem nenhum adequado nessa função, né? Não, são funções distintas. Agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. O endemias ele é só para cuidar. Só para entender, obrigado, doutor Ronaldo. Por causa que a gente está cortando o gasto, vou contratar mais um funcionário para trabalhar ali, né? Entendeu? Era só isso mesmo, minha dúvida. E do professor, doutor Ronaldo, vai ser coletivo também? Ou vamos lá, esse aqui é professor seletivo também, não é coletivo, é seletivo. É esse negócio. E vai ter um concurso, né? Aí vai ter um concurso, mas logo em seguida. Obrigado. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, declaro encerrada a discussão sobre a matéria. Com a concordância dos senhores vereadores, eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que são favoráveis, permaneça como estão, e os contrários que se levantam. Declaro o projeto de lei municipal número 1945 de 2025 aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o projeto, solicito o secretário, procede o projeto de lei municipal 1946 de 2025. Projeto de lei número 1946 de 31 de outubro de 2025. Aprova e institui a adesão do município de Rebanco ao Plano Regional de Águas e Esgoto do Sistema Corsã, atual concessionário de tais serviços locais. Como José Pereira, prefeito municipal de Rebanco, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas. Faço saber, em cumprimento aos dispostos da Lei Orgânica Municipal, que envio para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica aprovada e instituída a adesão do município de Rebanco ao Plano Regional de Água e Esgoto do Sistema Corsã, nos termos do anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, renovando disposições em contrário. Porém, da Câmara
Municipal de Vereadores, eméritos vereadores, excelentíssimo presidente. Justificativo. Encaminho para apreciação desta colegiada Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa formalizar a adesão do município ao Plano Regional de Água e Esgoto, elaborado pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, atual concessionária local de tais serviços, em conformidade com as disposições da Lei Federal 11.445 de 2007, do Decreto Federal 7.217 de 2010 e da Lei Federal 14.026 de 2020. Nos termos do artigo 9º da Lei Federal 11.446 de 2007, é competência do município, na qualidade de titular do Serviço de Saneamento Público Básico, elaborar e aprovar o Plano Municipal de Águas e Esgoto. Todavia, conforme autorizado pelo artigo 17, parágrafo 3º do mesmo diploma legal, essa obrigação pode ser atendida por meio de adesão a planos regionais que observam os requisitos legais e sejam compatíveis com as diretrizes nacionais. Nesse contexto, considerando o modelo de prestação regionalizada já consolidado no âmbito do sistema Corsan, bem como os compromissos assumidos no contrato de concessão de água e esgoto, a companhia encaminhou proposta formal de PRAE, já analisada e aprovada por este Poder Executivo, por meio de seus órgãos ambientais. O PRAE foi desenvolvido em observância integral aos artigos 17 e 19 do Marco Legal do Saneamento Básico Brasileiro, estabelecida pela Lei Federal 11.445 de 2007, alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, e contempla um caderno geral com diretrizes integradas para os municípios atendidos pela Corsan, além de caderno individual, voltado à realidade específica local. Dentre os principais conteúdos do PRAE, destacam-se o diagnóstico de situação atual dos serviços, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, os programas e ações para universalização, os mecanismos de avaliação de desempenho e os procedimentos para emergências e contingências. A adesão ao PRAE pelo município proporcionará diversos benefícios tais como conformidade com a legislação federal vigente e com as obrigações assumidas no contrato de adesão pela Corsan, redução dos custos públicos com a elaboração de plano município próprio, e demandaria despesas próprias para a contratação de diversos profissionais de nível superior, como engenheiros analistas, engenheiros civis, biólogos, etc. Integração do planejamento local às diretrizes regionais e contratuais. Prevenção de impactos tarifários decorrentes de eventual desalinhamento de planejamento ou de execução. Prevenção de riscos ambientais e sanitários. Habilitação do município para o acesso a recursos federais, conforme o artigo 50 da Lei 11.445 de 2007 e do Decreto Federal 11.599 de 2023. Ressalta-se que o conteúdo do PRAE foi devidamente disponibilizado para consultas públicas e objeto de audiência pública, conforme boas práticas de gestão participativa e transparência, bem como em conformidade com procedimentos exigidos pelo Decreto Federal 7.217 de 2010 e regras relativas à contabilidade e compliance próprias das companhias concessionárias de tais serviços públicos. Tais atos foram realizados pela própria companhia que, junto às faturas, convocada e convidada a comunidade à participação tendo ocorrido ao longo de todo o primeiro semestre de 2025 a sua elaboração, e no segundo semestre para sua apresentação. O plano foi elaborado por profissionais técnicos nas áreas necessárias e, portanto, tecnicamente adequados. Em sua adesão, ora proposta garante legalidade, garantindo que o município e seus agentes cumpram com a Lei Federal do Saneamento Básico, Lei 11.445 de 2007 e alterações, inclusive quanto aos requisitos técnicos prescritos. Economia. A redução significativa dos custos para o município teria para elaborar um plano próprio individual, de forma técnica exigida pela lei.
A adesão evita tal necessidade, bem como evita desencontros entre o planejamento municipal e as complexas regras, metas e diretrizes legais e contratuais. Planejamento. Estabelece um planejamento municipal alinhado aos interesses e aspectos regionais dos serviços, metas, sistemas e soluções. Tanto águas como esgoto são assuntos que podem não ser claramente relacionados regionalmente. Consideramos legalmente como locais, no entanto, a relação ambiental, técnica e real é diferente. Os movimentos influenciam os impactos de ambos os setores, não ocorrem de forma unicamente locais. Muito pelo contrário, refletem em todo o ecossistema que os envolve, reiterando a importância de atuação regionalizada. Tarifas adequadas. Evita a existência dentro de uma mesma concessionária de tais serviços e uma enorme pluralidade de planos e regras divergentes entre si. Tal possibilita a mesma uma atuação regionalizada de maior amplitude, o que evita a elevação de tarifas aos usuários, pois todo o serviço será prestado em grande escala e não de forma específica e individualizada. Acesso a recursos federais. A aprovação e instituição do plano de forma regional possibilitará ao município o acesso a recursos públicos federais. Destaque aqueles não onerosos que ocorrem nos incentivos do governo federal baseado na Lei 11.445 de 2007 e no Decreto 11.599 de 2023. Diante do exposto, solicito a valorosa apreciação do incluso projeto, reiterando os projetos de elevada estima e apreço. O favor de Neto Meleiro, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei municipal 1946. A palavra ao vereador Osmar de Carlos Marinho. Eu acho que a gente aqui deu anexo também. Tá? Boa noite, presidente, secretário Leandro, demais colegas vereadores e todas as pessoas já nominadas. Não vou questionar nada sobre o projeto, vou subir aqui para elogiar quem faça, acho que eu não vou não. Um projeto muito bem elaborado, que clareia a nós vereadores e as pessoas que assistem esse projeto da Constituição. A gente sabe que as coisas estão mudando e estão mudando para melhor. É um projeto que, como vocês estão vendo, não existe discussão, né? Provavelmente, no momento que o presidente for a votação, será aprovado por unanimidade. O que me trouxe aqui foi isso aqui. Desperdício de dinheiro público. Não sei quem fez, não sei onde ele partiu a ideia. Nós, vereadores, nós não vemos nem a LDO nem a LOU. Nós olhamos um pouquinho por cima e esperamos a explicação do Beto, do Ronaldo, que estão aí sempre dispostos a clarear nossa mente e tirar as nossas dúvidas. Aqui foi toda tinta de montão, umas 1000 folhas de cada vereador. Eu acredito que a gente tem que economizar por aí. Porque eu, sinceramente, não vou olhar isso aqui. Isso aqui nem tem umas letrinhas aqui que nem coloca os meus chefes. Então, se a gente quer economizar, se a gente quer ver o município para frente, a gente tem que começar pela Câmara de Vereadores. Me perdoem se eu estiver errado, mas é a minha visão. Uma boa noite a todos. Mais a palavra para o presidente. Boa noite novamente, senhor presidente, e os demais vereadores e quem estiver presente na casa. É só uma pergunta, o doutor Ronaldo está aí. Esse projeto aqui, doutor, que foi votado, vai ir à votação agora, né, Mr. Isso aqui tem alguma coisa relacionada com aquelas faltas de água ou não? Não, essa parte é a parte do... Não, na verdade tem também. Um dos requisitos ali do plano
é que a Corsã ela pretende implementar em todo o estado um sistema de automação de acionamento de bombas. Na verdade, Mas o foco primordial é a questão da sustentabilidade da água, do esgoto, do tratamento do esgoto, de não juntar um com o outro. entendi. Então, no momento que faltar luz, falta água novamente. Mas aí, Não vai mudar. a partir desse plano tem ali uma previsão de que o investimento da EGEA, né, é de fazer a automação dos postos, que o que acontece? Hoje, se dá uma queda de luz, o posto ele não tem um sistema de automático. Mas vai ter, calma aí. Isso aí. Isso Pode ficar tranquilo. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Mais um vereador? Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, eu declaro encerrado a discussão sobre a matéria. Como a concordância de todos os senhores vereadores, coloco em votação o referido projeto. Os vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei municipal 1946 de 2025 aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que leia o projeto municipal número 1947 de 2025. Só vai dependendo. Sim, mas essa parte pequenininha. Não, você não vai. Eu acho que sim, vai dar porque a parte pequenininha. Tchau, obrigado. Projeto de Lei Municipal número 1947, de 31 de outubro de 2025. Altera a denominação e atribuições de cargo público sem alterar padrão remuneratório, requisitos de provimento e condições de trabalho e da outras providências. O acordo de Neto Mineiro, prefeito municipal de Levanto, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas. Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, envio para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera a denominação do cargo de Inspetor Tributário de Obras, que passará a ser denominado unicamente de Inspetor Tributário, alterando, portanto, a tabela do artigo 7º da Lei Municipal 1834, de 21 de dezembro de 2022, que passará a vigorar de forma consolidada da seguinte forma. Artigo 2º. Em decorrência da alteração da denominação procedida pelo artigo 1º desta lei, altera e consolida o descritivo do cargo alterado, objeto do anexo único da Lei Municipal 1834, de 21 de dezembro de 2022, que passará a vigorar com a seguinte redação. Cargo: Inspetor Tributário. Serviço Administração Tributária, padrão 5A. Poder da Câmara Municipal de Vereadores, eméritos vereadores, excelentíssimo presidente. Justificativa. Como é de conhecimento de vossas excelências, a União aprovou e promulgou emenda constitucional, estabelecendo a reforma tributária, que, entre outros aspectos, reformula o sistema tributário brasileiro sobre o consumo. Embora haja um período de transição, esta já inicia-se no exercício 2026, com transição paulatina da extinção e substituição do ISSQN, dentre os impostos de consumo e produção estaduais e federais, pelo IVA dual, que será constituído pelo IBS e CBS. O IBS será a continuação dos atuais ISSQN e ICMS em um único imposto, que será gerido por um comitê gestor central, que funcionará em Brasília, onde receberá e distribuirá os seus resultados.
Dentre as alterações, enfatizou-se a exigência de publicidade em todos os entes federados, de carreiras específicas e exclusivas de administração tributária. Tal foi o motivo que o município incluiu não mais o cargo de agente de fiscalização, mas o de inspetor tributário e de obras em seu último concurso público. O cargo foi provido por aprovado no concurso, cumprindo as novas regras constitucionais e federais. No entanto, novo impasse e necessidade de adequação se apresentou. Enquanto o município tentava aderir junto à RFB ao convênio de fiscalização e arrecadação do ITR, tal foi o indeferido exatamente sobre o apontamento de falta de especificidade e exclusividade do cargo, a dedicação à administração tributária. Diante disto, para fins de cumprir com a reforma tributária necessária, a adequação do cargo de inspetor tributário e de obras para não somente inspetor tributário, adequando o serviço atualmente de administração geral para administração tributária, e a síntese a exemplos de atribuições e dedicação exclusivas em tal área. Tal possibilitará ao município o cumprimento das regras constitucionais e legais da reforma tributária, estabelecendo carreira específica e exclusiva de administração tributária, sem prejuízo nas demais fiscalizações que manter-se-ão aos cargos já providos de agente de fiscalização geral. Destaca-se que a opção pela adequação do cargo tributário existente para cumprir a necessidade de exclusividade visa, além do cumprimento legal, evitar aumento de despesas, pois adequa-se cargo já existente sem gerar acréscimo de cargo de remuneração ou de despesa. Sem mais, mantém-se à disposição e conta com aprovação, reiterando os mais elevados votos de estima e apreço aos membros desta polenta Casa Legislativa. O Amor José Tomileiro, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei municipal 1947. Como nenhum vereador deseja se manifestar, eu declaro encerrada a discussão sobre a matéria. Com a concordância de todos os senhores vereadores, coloco em votação o referido projeto de lei. Todos os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei municipal número 1947 aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei municipal 1948. Projeto de Lei Municipal número 1948, de 4 de novembro de 2025. Altera a Lei Municipal 1831, de 16 de dezembro de 2022 e dá outras providências. Amor José Tomileiro, prefeito municipal de Rio Campo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas. Faço saber, em cumprimento aos dispostos na Lei Orgânica Municipal, que envio para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera a redação integral do artigo 101 da Lei Municipal 1831, de 16 de dezembro de 2022, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 101. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado licenças por motivo de doença em pessoas da família, por mais de 120 dias, embora descontínuos, e licenças para tratar de interesses particulares por qualquer prazo. Parágrafo único. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de condições previstas neste artigo, retornar ao trabalho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de maio de 2025, data de julgamento a ATPF 1132 pelo ESTF. Polenta Câmara Municipal de Vereadores, eméritos vereadores, excelentíssimo presidente, justificativo. Atualmente, o dispositivo legal que se pretende alteração dispõe.
Artigo 101. Não terá direito a férias o servidor que no curso do período aquisitivo tiver gozado licenças para tratamento de saúde por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoas de família por mais de 120 dias, embora descontínuos, e licença para tratar de interesses particulares por qualquer prazo. Parágrafo único. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de condições previstas neste artigo, retornar ao trabalho. Em 23 de maio de 2025, foi encerrada a votação virtual da ADPF, a arguição do descumprimento de preceito fundamental, número 1132, pelo Pretório Excelso, Egrégio Supremo Tribunal Federal. O julgamento definiu-se a tese do exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores. O município não pode restringir o período de férias, sob o fundamento de que os servidores devem licença para tratamento de saúde. Portanto, o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou a tese de observância obrigatória em face ao sistema processual de precedentes, de que a licença saúde e por consequência de acidente de trabalho não pode prejudicar o direito a férias dos servidores públicos municipais. A nossa legislação prevê o contrário, de que a licença saúde normal e por acidente de trabalho, se superada 120 dias, acarretará ao servidor a perda do direito a férias. Diante disto, a fim de adequar a legislação e jurisprudência, que no caso é quem define a interpretação judicial da legislação para fins de deferimento ou não de ações, apresenta-se o presente projeto. O mencionado, a fim de atender a decisão do ESTF, está suprindo do estado legal de previsão de perda de direito a férias em decorrência de licença saúde, atendendo, portanto, a interpretação judicial do tema. Valmor José Mineiro, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei municipal 1948. A palavra para o vereador Francisco. Boa noite, novamente, senhor presidente. O doutor Ronaldo já foi, né? Acredito que já foi para casa. Então, ele já explicou sobre isso. Aí o doutor Ronaldo, o senhor já explicou para nós. Então, a partir de hoje, o funcionário público, ele não perderá mais as férias. Isso? Isso aí. Na lei hoje, que vigora hoje, ele perde. Com a sanção dessa lei, que acontece provavelmente amanhã ou quarta, aí não perde mais. Então, até hoje, sou funcionário público. Mais uma vez eu lhe pergunto, só para ter a certeza. Se eu sou funcionário público, vou lá e caio, me machuco e estouro um joelho. Exemplo, fico 120 dias afastado porque eu tinha perdido a férias. Com isso daqui que nós estamos aprovando, é um benefício e o funcionário não perde mais. Ok, obrigado. A palavra para o vereador Osmar Carlos Marinho. Boa noite. Boa noite a todos novamente. Como eu falei antes, né, as leis estão mudando, as coisas estão mudando e, na maioria das vezes, para melhor, né? Dentro aqui, né, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão há muito tempo, né? E eu acredito que todos os municípios terão que se adequar a essa lei, né? Vai ter que passar pelas câmaras para valer essa lei para o funcionalismo público, né? Porque que importante uma pessoa, né? Ninguém está livre, deve cometer uma doença, um acidente, e trancava as férias, começava do zero depois da recuperação da pessoa, né? Se ela tivesse trabalhado 5, 6 meses antes de acontecer um acidente ou uma doença, ela quando voltasse dali, 1 ano, 2 anos, ela tinha perdido, ela não precisava trabalhar mais, digamos, mais 6 meses, se ela tivesse trabalhado 6 meses antes, ela não teria direito a férias. E, portanto, hoje não vai perder mais. O município está se adequando a essa lei federal e tirar o chapéu, então, o Supremo Tribunal Federal, que
chegou a um entendimento melhor para todo o funcionalismo público a nível nacional. Era isso. Então, muito obrigado. A palavra para o vereador Sérgio Menegado. Boa noite, presidente, boa noite, secretário, demais colegas, demais pessoas presentes. Boa noite. Hoje, o pessoal, os funcionários comem tudo. Então, estavam me cobrando lá desse projeto aqui, que ia ser... A única, eu também estava em dúvida, o da Efetivo Profissional, que não apareceu aqui no projeto. Só apareceu a coisa na justificativa. Eu acharia que tinha que ter aparecido aqui, mas tudo bem, na justificativa está ali. E daí eles só leram o projeto e estavam bravos. Mas como está aqui na justificativa, esse não pode aqui, essas duas palavrinhas aí, eu acho que isso tudo, não. Eu até... tinha que ter aparecido aqui no projeto e não na justificativa, mas tudo bem. Então, só para esclarecer aos colegas nossos lá. Muito obrigado. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, eu declaro encerrada a discussão sobre a matéria. Com a concordância de todos os senhores vereadores, coloco em votação o referido projeto. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Declaro o projeto da Lei Municipal número 1948 de 2025 aprovado por unanimidade do presente. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de Lei Municipal 1949. Precisa ler, desculpe, senhor presidente. Precisa ler esse projeto antes desse nós vamos pedir para achar a comissão para resolver semana que vem? Eu acharia que ele deveria ir para a votação. Sim, mas vai para a votação, mas se nós não baixar a presidência para nós ter. Sim, segunda-feira, até lá a gente resolve esse ponto. Então, ocupa a tribuna, daí vamos. Isso, Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população aqui presente. Acharia que a gente pode sim ler esse projeto hoje, discutir junto com os colegas, ver o que poderia ser acrescentado. Pelas informações que eu tive, achei meio vago. Depois da leitura, eu acho que a gente pode comentar mais um pouco. Eu acho que a gente poderia acrescentar alguns pontos ali, que a gente já discutiu antes ali. Como a gente viu até o momento, tudo que é por bem, para o progresso do nosso município está sendo aprovado, né? Eu acho que ali tem alguns pontos que deveria ser mudado, né? Como nós temos aqui para fiscalizar, eu acho que acredito que todos vão concordar no momento que o secretário lê e a gente botar em discussão. Muito obrigado. A palavra para o vereador. Não? Então, podemos fazer a leitura, discussão e aprovemos semana que vem. Emendas. Projeto da Lei Municipal número 1949, de 4 de novembro de 2025. Institui turno único contínuo no poder dos serviços públicos do Executivo Municipal e órgãos da administração indireta e da outras providências. Favor de Zé Mineiro, Prefeito Municipal de Banco, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas. Faço saber, em cumprimento ao disposto pela Lei Orgânica Municipal, que envio para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o turno único contínuo de 6 horas diárias do Serviço Público Municipal a ser cumprido no período compreendido entre as 6h30 às 12h30, nos dias úteis de segunda a sexta-feira. Artigo 2º. O turno único compreenderá o período de 1º de dezembro de 2025
até 1 de janeiro de 2026. Desculpa, até 31 de janeiro de 2026. Parágrafo 1º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá prorrogar, revogar ou alterar o turno único, instituído pela presente lei, mediante decreto executivo que se aplicará aos serviços e órgãos do Poder Executivo Municipal e de administração indireta, devendo observar o limite constitucional de que turnos ininterruptos de trabalho não possam ultrapassar 6 horas diárias. Parágrafo 2º. O chefe do Poder Executivo Municipal, da mesma forma prevista no parágrafo anterior, poderá incluir ou excluir órgão, serviço ou setor de seu poder ou de administração indireta na abrangência desta lei. Parágrafo 3º. Da mesma forma prevista no parágrafo 1º, o chefe do Poder Executivo poderá, mediante necessidade e interesse público, alterar os períodos de cumprimento do turno único, início e fim da jornada de trabalho, de forma isolada para determinados serviços, órgãos ou setores de administração direta e indireta. Artigo 3º. O horário do turno único instituído pela presente lei será cumprido pelas repartições públicas municipais, com turno contínuo e ininterrupto de 6 horas diárias. Parágrafo 1º. Ficam excluídos da abrangência do turno único instituído por esta lei. Primeiro, escolas municipais e serviços de transporte escolar de estudantes até o início do período de recesso escolar, momento em que passarão automaticamente a serem incluídos na abrangência. Segundo, Unidade Básica de Saúde, Programa de Saúde da Família, PSF e Programa de Saúde Comunitária, excetuada a Secretaria Municipal de Saúde e órgãos, setores e departamentos que funcionam em seu prédio, que estarão incluídos na abrangência desta lei. Terceiro, serviços de transporte de pacientes, inclusive em regime de plantão e sobreaviso. Artigo 4º. Durante a vigência do turno único estabelecido por esta lei, os servidores terão sua jornada de trabalho reduzida ao turno contínuo estabelecido, sem prejuízo de sua remuneração e sem adquirir qualquer direito sobre a redução, pois trata-se apenas suspenso temporariamente em decorrência desta lei. Parágrafo 1º. Horas extras executadas durante os dias úteis de trabalhos, segunda e sexta-feira, serão devidas tão somente naquilo que exceder a jornada normal de trabalho, isto é, 8 horas diárias, nos termos do regime jurídico do servidor. Parágrafo 2º. Horas extras efetuadas em dias não úteis e finais de semana serão devidas normalmente nos termos do regime jurídico dos servidores. Artigo 5º. Cessando o turno único, seja por decreto de regulação ou por cumprimento do prazo fixado no artigo 2º desta lei, sem adição de decreto de prorrogação, restabelecer-se-á no primeiro dia útil subsequente o turno normal de trabalho e serviço de repartições públicas, devendo os servidores retornar à jornada normal de trabalho, sob pena de responsabilização nos termos do regime jurídico do servidor. Artigo 6º. A realização de horas extras em dias úteis ou não úteis e aos finais de semana dos serviços com máquinas e veículos da municipalidade em horários diversos do previsto nesta lei, excetuados os casos não abrangidos, conforme parágrafo 1º do artigo 3º, sem a expressa autorização do secretário municipal competente e responsável. Acarretará a responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor, nos moldes previstos no regime jurídico municipal. Esta lei, artigo 7º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Colher da Câmara Municipal de Vereadores, eméritos vereadores, excelentíssimo presidente. Justificativo. Demanda habitual dos servidores públicos, ao chegar final do ano, é pelo turno único de verão, em especial pelas elevadas temperaturas que ocorrem no período. Além disso, tal elevação gradual de temperaturas cresce demasiadamente as despesas municipais com energia elétrica e consumo de água, pois aumenta-se o uso de ar-condicionados e água fresca gelada nos bebedouros próprios. Assim, observando que o critério determinante deve ser o interesse público e não privado dos servidores, deve-se primar pela segunda razão exposta. O turno único, ora proposto,
antecipará o início das jornadas de trabalho em período que as temperaturas ainda não atingirão suas máximas, possibilitando economicidade de energia e consumo de água, bem como maior conforto dos servidores públicos municipais. Destaca-se, até o início do recesso escolar, é impossível cumprimento pelas escolas de transportes de estudantes do turno único. Portanto, de forma expressa, se prevê sua inicial exclusão, com inclusão automática com o início do recesso. Ainda que os serviços de atenção básica em saúde prezados na UBS igualmente não comportam redução de carga horária, assim como o transporte de pacientes e plantão, portanto excluídos na emergência. Por fim, destaca-se a previsão da possibilidade, mediante decreto, de alteração dos períodos de início e fim das jornadas de trabalho de forma geral ou específica isolada a alguns serviços, a fim de que tais sejam cumpridos de forma adequada e demanda existente. Ciente do compromisso de Vossa Excelência com o bem-estar do servidor, mas reiterando que a medida proposta não é meramente concedida a tal título, mas também para possibilitar a economia das despesas municipais de energia elétrica e consumo de água, encaminha-se e conta com aprovação. O amor de Deus Veleiro, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei 1949. A palavra para o vereador Emerson Patrick dos Santos. Boa noite mais uma vez. Doutor Ronaldo está de fora. A saúde, então, não entra junto do turno único. Não entra. É uma das dúvidas que eu tive. Obrigado ao vereador Forte. Eu vejo assim, um dos pontos que me levou a questionar esse projeto, onde fala somente gastos de energia elétrica, consumo de água, uso de ar-condicionado. Eu acho que nós, 9 vereadores aqui, temos que fiscalizar. E, desculpa a sinceridade, mas quem fez isso aqui meio que jogou o vento para nós. Eu acho que deveria ter uma coisa mais embasada, porque a gente sabe que hoje a Secretaria de Obras e Agricultura ali tem bastante demanda, né? A gente sabe que depende muito do tempo, do clima, né? A agricultura está aí precisando agora bem positivo. Então, tem que ter outros argumentos para colocar aqui. Tem um consumo grande de diesel, um desgaste de maquinário, temos que reformar, né? Aí meio fala somente desses consumo de energia elétrica, água fresca, ar-condicionado. Então, eu acho assim, que tem uma falta de consideração com essa casa aqui. A gente sabe que, como alguns funcionários já me cobraram, falando que eu e o Borges eram contra, a gente não é contra o turno único. A gente sabe que a maioria dos municípios fazem. No final do ano tem que fechar as contas. E o funcionário está esperando, né? Em final de ano aí todo mundo espera todo turno único aí para ter uma folga a mais. A gente é a favor pelo fato de fechar as contas, a gente sabe que precisa, até mesmo para dar essa ganja para o funcionário. Sabemos também que isso não valoriza funcionário nenhum, né? Eu sou funcionário público e sei disso. No município que eu trabalho, foi aprovado o turno único somente Secretaria de Obras e Agricultura. Fizeram o levantamento das secretarias que mais gastam em despesa, né? Questionemos também ali a questão das horas extras, né? A gente sabe que o funcionário que ganha FG, ele não ganha hora extra, ele está à disposição do secretário a hora que precisar, né? Temos três vereadores aqui que foram secretários, sabem disso, né? Então, eu acho que hoje, se nós aprovar essa lei aqui, a gente sabe da demanda da agricultura, das obras aí, que vai precisar um controlamento, alguma coisa, e seja cobrada desses funcionários. A gente está fazendo isso aqui para a economia, né? Para poder fechar as contas. Então, a minha cobrança é essa, que a gente analise melhor, coloque alguns pontos aqui, para que realmente venha a ser feita economia. Não vai acontecer que nem muitos anos ali, que era turno único e o pessoal ia fazer serviço em propriedades particulares durante a tarde, patrola o dia inteiro trabalhando. Então, não gera economia, gera mais despesa, né? Como disse o vereador Altacir, hoje
tem gente fiscalizando, vamos cobrar, vamos estar em cima disso. Mas que seja mais transparente e com certeza será aprovado. Obrigado. A palavra do vereador Osmar Campos Marinho. Boa noite novamente a todos. Um projeto que, se a gente fosse querer debater, a gente ficava debatendo até amanhã da manhã. Mas concordo em quase todos os pontos com o que o colega Emerson falou. Discordo quando ele falou que o projeto é mal elaborado. Esse projeto já está vindo aqui nessa casa há 20 anos. Eu acho que desde o primeiro, segundo prefeito, o administrador do município, ele já criou um turno único. E ele é basado nos projetos anteriores. É muito bem elaborado, não descarta a possibilidade do colega, se eu tiver alguma ideia, propor alguma emenda no projeto, não descarto. Pode ser estudada, pode ser aprovada, como pode ser reprovada. Mas o senhor tem todo o direito de, se tiver alguma ideia para melhorar esse projeto, depois uma emenda no projeto e a gente alterar. Mas eu acredito que o projeto é muito bem elaborado. Fica na consciência do administrador, dos secretários que estão com a chave na mão das secretarias, de fazer valer esse projeto, de fazer o que está escrito aqui nesse projeto. Fiscalização, concordo plenamente com vocês. Se vocês acharem alguma coisa que não estivesse cumprindo nesse projeto, e vocês conseguirem fiscalizar e trazer a prova, vocês terão o meu apoio. Mas eu acredito que nenhum secretário vai fugir do que está aqui. Eu acho que tem que fiscalizar, tem. Se vocês conseguirem prova que um secretário está usando a tarde para fazer serviço com comprado ou para comadre, ou para ajudar daqui a pouco um colega partidário, um funcionário que é do meu partido, ou para se favorecer politicamente, trabalhar para ganhar extra, também vocês podem trazer essas denúncias aqui para a Câmara, que vocês terão o meu apoio. Mas eu não acredito que nenhum secretário fará isso. Portanto, eu acho um projeto muito bem elaborado. Querem baixar para a comissão para votar segunda-feira, querem fazer uma emenda, terão o meu apoio. Mas dependesse de mim, como os outros projetos foram à votação hoje, eu votaria hoje e eu sou favorável a esse projeto. Cabe a nós, vereadores, fiscalizar. Uma boa noite a todos. A palavra para o vereador Tarcísio Torres. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Concordo, Osmar, vereador, né, o nosso colega aí. Concordo com a tua palavra. Nosso secretário de obra hoje, eu não trabalhava muito junto com o secretário que era o presidente na época, o Sérgio Melegari, foi muitos anos. O Borges, o Leandro também foi, O Borges também foi, né, Borges? Não? O seu Valdir também foi. Então eu não posso julgar e nem falar deles, eu não estava presente com vocês. Agora, colega Osmar, no meu ponto de vista, nenhum outro secretário trabalha igual o Hernando Melegari. Na honestidade e na perfeição que ele está fazendo as coisas. Eu tenho que admirar o trabalho de quem faz e cumpre o dever. O que eu falei de fiscalizar, se eu chegar lá, foi o que eu pedi para o doutor Ronaldo. Se eu chegar lá, doutor Ronaldo, faz favor de estar aí fora, dar uma olhadinha de novo. 4h30 da tarde, é meia hora de hora extra, não é? Até as 4 da tarde não seria hora extra. Fecharia 8 horas? Não, 4 horas. 14 e 30. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14 e 30. Tá, então a partir das 2h30 se tornaria correio hora extra. Mas do meio-dia e meio que termina aqui, até as 2h30 o funcionário vai trabalhar de graça?
E as máquinas daí podem, tá? Esse aqui está dizendo que a máquina pode ir lá fazer trabalho, se não é. Se o secretário tiver autorizado, mediante tem que justificar a necessidade. Tá, não, é isso que eu quero entender. Vamos dar um exemplo. O Cleber Osmar é secretário do Cleber. Se você pega lá e se ele escreve uma agenda de amanhã, vai ficar até as 5 da tarde, pode. Ok. Vamos dizer assim, ó, vamos dar um exemplo. Deu uma chuva extremamente forte, a estrada ali do Itá está destruída. Vamos autorizar então que seja trabalhado até que se conclua o reparo da estrada. É uma justificativa. Vai lá e trabalha até as 5 da tarde, sem problema, paga 2 horas e meia, hora extra. Isso. Foi o que o colega Osmar falou, eu só queria entender essa parte. Fiscalizar, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. O que eu estou dizendo que fiscalizar é ir buscar o ponto certo. Por isso que eu faço 10 perguntas antes de ter uma resposta. Aí assim, ó, vocês vão ver que tem um artigo. O artigo 6º. Não, tem um outro artigo aqui que ele fala. O artigo 4 fala da mesma coisa que fala o artigo 6, ó. O parágrafo... Primeiro. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 2º. Ele prevê que o prefeito, mediante decreto, ele pode incluir ou excluir órgãos. Porque eu vi um teste, isso ocorreu ano passado. Por que a Secretaria de Agricultura trabalhava de tarde? Mediante decreto, a Secretaria de Agricultura, porque eles não estavam vencendo fazer o feno, então eles foram excluídos do turno único. Eles cumpriam o horário normal, 7h30, 1 às 5. Foi isso que eu estava tentando elaborar aqui, doutor. Por exemplo, o nosso secretário Flávio hoje, ele é secretário de Agricultura. Ele vai lá fazer uma silagem, não vai terminar até 1 hora da tarde. Tem que carregar as máquinas e vir embora para não pagar hora extra. Então, não teria como elaborar ali, que nem diz o colega Osmar, algum parágrafo, alguma coisa ali, que diria, vamos dizer, trabalha da meio-dia e meio às 7, que se torna 6 horas, né? 6 horas. As sugestões que eu escutei de vocês aqui antes, né, eu fui ler com calma, todas elas podem ser feitas. A preocupação maior minha é que eu sei que em dezembro tem silagem. Silagem não vai fazer só 6 horas. Não faz 6 horas, né? Então nós lá a gente faz o turno único e faz 12 horas. Foi o que o senhor falou. Tudo. Uma turma trabalha das 7 a 1. Mas não está Então, se ele quiser botar aqui uma turma das 6h30 ao meio-dia e meia, e uma do meio-dia e meia às 6h30, isso. Mas aí, isso que eu digo, fazendo um decreto. Porque isso que eu estou tentando dizer, que o secretário Osmar não vai deixar na verdade que o senhor falou sem fazer esse decreto. É isso que eu não entendia. Entendeu? Você tem aqui no projeto, eu sou favorável, que nem diz o colega Osmar, aí a votação ainda hoje. Não tem problema nenhum. Porque dezembro e janeiro eu tenho que avaliar. Se eu tenho um servidor para fazer 2 turnos, que ele tem as férias, essas coisas, então eu tenho que avaliar. O que fica melhor a fazer? Fazer um decreto, excluindo a Secretaria de Agricultura do turno de fazer turno normal, ou fazer 2 turnos de 6 horas? Mas depende do secretário. Quem não vai ver a necessidade é o secretário. Claro, secretário, vamos para lá, vai lá e manda torar, porque ele volta 2 turnos. Isso. Não, isso eu concordo, por isso que eu digo, eu não estava entendendo essa parte. O turno único, foi que nem diz o vereador Emerson, não favorece os funcionários, vamos dizer assim, isso, mas favorece o descanso. Favorece sim. Como não favorece? O cara sai de casa 6h30 da manhã, tá fresco, meio-dia tá em casa, tchau. O que eu justifiquei, o que acontece? O principal do mundo começar às 6h30 numa série de coisas. Uma por causa do calor, claro. Vai economizar energia, tu vai economizar na questão do consumo de água, tudo da questão da energia, e também tu economiza a água. A água do em casa tem o cavalo, eu e o cabelo, velho. Tu desgasta, tu desgasta de óleo, tudo, do calor, claro. E o funcionário vai trabalhar de uma forma mais confortável. Se todos concordarem, eu sou favorável à votação. Obrigado. Falando para o Sérgio, obrigado. Boa noite novamente. Eu acho que esse projeto, poucos anos não passou. Quer dizer, quando veio para a Câmara, sempre foi passado. Teve uns anos ali que não foi feito.
E quanto à discussão das horas extras, eu acho que aqui no artigo 6º, também das horas extras depende do secretário e nós, como vereador, aqui diz ali, o secretário é responsável. E o administrador servidor responde os requisitos do regime interno municipal. Então, se acontecer alguma coisa, nós temos aqui, nós como vereador, tu tem que cobrar que está escrito aqui. Então, sei lá, eu acho que o projeto está certo. Mas só que nós vereadores, se nós ver alguma coisa errada das horas extras, eu também não admito. Se é turno único, é turno único. Tudo bem. Fazer 2 turnos, beleza. Mas não fazer hora extra nos domingos, sábado, domingo. E aí eu sou contra também. Então, mas aqui diz bem claro, o secretário é responsabilizado se houver uma denúncia. Eu acho que, por mim, tudo bem. Acho que é com tempo de votação, né? Também pode. Tem tempo. Mas, eu acho que nós vereadores temos que fiscalizar. Se houver uma coisa errada, tudo bem. Já cobrei. A palavra para o vereador Emerson. 1 minuto, vereador. Mais uma vez, boa noite. A questão quando eu falei do projeto, quem sabe eu não precipitei, mas coloca essa questão, doutor Ronaldo. A questão do senhor falou do diesel, isso aqui não tem, mas não tem um embasamento em nada. Né? Hoje, eu, como vereador, não tenho em mãos quanto que nós temos de despesa. Né? Posso trazer para a próxima segunda. O vereador Adocir, você falou que tem o descanso, como eu falei aqui, eu como funcionário, aqui temos 2 funcionários também, o funcionário fica esperando, eu falei, como eu disse, está gravado, né? Ele fica esperando, não valoriza ele, mas ele fica esperando, porque é um agrado que é o funcionário. Então são 2 pontos que foram colocados aqui. Como eu disse, politicamente sou favorável porque o funcionário vai cobrar de nós vereadores. Né? Assim como ele cobra um salário que não foi ajustado ainda. Né? E também temos as cobranças. Aí vem o plantio do soja, né? Temos a Secretaria de Agricultura aí que deve estar 1.000, né? Então, ajudar o pessoal a plantar, os pequenos produtores. Então, são todas coisas que a gente tem que analisar, porque daqui a pouco tu não se queima com funcionário, mas se queima com produtor. Entendeu? Aí, fiscalizar o secretário, como o senhor falou, eu fui secretário, o Sérgio foi, o Leandro, o Mica, meu pai foi. A cabeça do secretário é um balão, porque é 1.000 cobranças, né? Então, e daqui a pouco nós vamos lá cobrar um secretário que vai estar sobrecarregado por alguma coisa que a gente não especificou direito aqui. Então, essas minhas colocações, mas como disse, se a gente alterar alguns pontos, eu sou favorável ao plano único. Dois indicadores mais. Bem rapidinho, pessoal. O tempo deu 2 minutos e é a lei da casa. Vou tentar fazer bem rapidinho. Vereador Otacir, vem colocar as palavras. Eu não citei nome de secretário nenhum. Não falei, simplesmente falei que o projeto foi muito bem elaborado, que se depender de mim vai à votação hoje, que é um projeto que, se for discutir, a gente fica a noite inteira discutindo, foi isso que eu falei, né, vereador? Falei que nós temos que confiar nos secretários, que é eles que sabem quanto que eles podem gastar nesse turno, quanto que eles podem economizar. É bom, já foi comprovado todas as administrações. O ano passado, se eu não me engano, não me faz memória, foi quase 400 mil reais de economia. No passado não teve, sim, nos 45 dias de turno único,
foi quase 400 mil reais de economia. Se eu não me falha a memória, foi esse número que vocês me deram lá. Eu não citei nome de ninguém. Falei que tem que confiar nos secretários. E é eles que vão fazer o trabalho. Nós, se vocês acharem alguma coisa errada, como vocês estavam falando, que daqui a pouco o projeto tinha muitas dúvidas para baixar para a comissão, se vocês acharem alguma coisa errada, eu também não concordo com coisa errada. Então, sempre foi aprovado, sempre existiu um turno único, os funcionários estão esperando, e o Emerson falou novamente agora aqui, que ele acha que teria que fazer alguma emenda. Se o senhor tiver ideia de fazer uma emenda, o secretário, o nosso jurídico está aí, ele pode fazer ainda hoje, se quiser deixar para a semana que vem, a gente coloca em discussão e, se for viável, a gente aprova por unanimidade, ou aprova em parcial, ou reprova, está nas tuas mãos, vereador. Mas se depender de mim, vai a votação e é aprovado. Eu acho que para deixar mais bonito, vou deixar para semana que vem, né? Por nós de todos, a gente fica mais. O que é então hoje, maioria, o que vocês acham? Se vai ter emenda, se vai ter, o senhor Emerson vai fazer emenda. Vai fazer emenda? Vai votar o segundo peso, não vai fazer emenda, vamos respeitar a ideia. Então, o projeto de lei municipal 1959 fica para a próxima segunda-feira, para ser votado. Beleza. Solicita o secretário que proceda a leitura da indicação número 059/2025 da autoria dos vereadores Carlos Ferreira Borges e Emerson Patrick dos Santos. Boa noite. Indicação número 059 de 2025. Sugere o Poder Executivo que o valor recebido em horas máquinas seja também repassado para melhorias das prioridades do interior. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Os vereadores primatários, no uso das suas legais, regimentais atribuições, em atenção à função constitucional do Câmara Municipal imposta, vem perante Vossa Excelência, os nobres pares, apresentar esta indicação com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo Municipal a seguinte motivo. Sugere ao Poder Executivo que o valor recebido em horas máquinas seja também repassado para melhorias das prioridades do interior. Justificativa. Os autores, com o objetivo de expor a importância da medida sugerida ao Poder Executivo, passam a expor os motivos pelos quais entendem a mesma necessária. Este pedido tem o objetivo do direcionamento ao valor da verba advinda do programa Horas Máquinas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, abrangendo o trabalho já solicitado pelos demais vereadores e podendo, inclusive, inserir outros serviços como arrancar herbais, emparelhar lavouras e entradas das propriedades. Considerando os fatos e motivos apresentados, os vereadores signatários requerem, após a devida tramitação regimental, seja presente a indicação remetida ao Poder Executivo Municipal para avaliação acerca da implementação das medidas sugeridas. Carlos Ferreira Borges, Emerson Patrick dos Santos, vereadores da bancada Federação PSDB e Cidadania. A matéria está em discussão. A palavra para o vereador Carlos Ferreira Borges. Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores, nosso jurídico, nossas secretárias e a população que presente já mencionada. A gente fez essa indicação que as pessoas do interior aí estão pedindo para nós sobre esse dinheiro que veio lá das máquinas, então a gente tem que às vezes conversar com eles também, vamos ver se vai sobrar daquela parte lá também, que vai ser feita essas nos estradas aí que já os vereadores pediram também. Mas assim, eu acredito que vai sobrar alguma coisa para muita gente hoje, quando a gente paga as horas máquinas, né?
Então, talvez, a gente sabe que é uma empresa que vai ganhar essa licitação, já ganhou, já está contratada. Mas acredito que também, se o produtor precisar lá em Alternados ou alguma coisa e sobrar dessas horas aí, pensar com carinho para ver se caminhamos também para esses produtores. O embora da casa deles lá também é feito até lá, né, hoje pela Secretaria de Obras aí, que está fazendo um belo trabalho. Mas lá na lavoura, talvez, então, para não precisar gastar nessas horas máquinas, se sobrar alguma coisa também, o pessoal tem cobrado de nós e pedido, então, vamos encaminhar alguma coisa para eles aí também. Guilherme, isso aí, muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, eu declaro encerrada a discussão sobre a matéria. Considerando que a matéria não necessita ser votada no plenário, determino seu encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para as providências. Seria essa matéria do Executivo, Legislativo, passando para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, Emerson Padrinho Santos. Bom, pessoal, novamente volto aqui para falar desse assunto do turno único, porque eu sei que já foi distorcido alguns pontos. Perante a população que está aqui, também temos, não comentei antes, a questão das empresas terceirizadas, né? A gente foca só no funcionário público. Então, essas empresas terceirizadas estão contratadas já para prestar serviço para o município. E se elas não prestarem o serviço, né, correto, isso é um prejuízo para a nossa população. Então, também tem esse outro quesito que não vem no projeto, que a gente tem que fiscalizar e tem que ter uma transparência. Como que vai ficar essas empresas? Quem que vai dar o serviço? Quem que vai estar cobrando, né? A gente sabe que os funcionários concursados vão estar em casa. A obrigação do secretário também é até uma. Quem que vai ser destinado para fazer essa cobrança? Quem que vai estar atendendo essas empresas? Então, mais uma vez, dizer que não estou contra o funcionalismo público, né? Muitos já vai sair esse comentário. Estou a favor do plano único para a economia, né? Como disse o vereador Pelazer, os funcionários também são funcionário público, é bom, mas também temos que pensar na missão que nós fomos cumprir, que é a de fiscalizar. Então, tem esses pontos que a gente tem que analisar com mais cautela, né? E ver como que vai ficar essas outras empresas que estão aí prestando serviço para o município. Seria isso, uma boa noite e qualquer dúvida estou à disposição. Segundo vereador inscrito, é o Odacir Torres. Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas e o pessoal presente. Presidente, agora vem a hora que eu queria fazer uma pergunta diretamente ao senhor. O senhor contratou duas mulheres para fazer um trabalho aqui na Câmara, né? Isso. E esse trabalho custou R$12 mil para lavar um aparelho, presidente. E mais umas coisinhas, botar uma meia bolsa de pedra, cortar umas árvores que teve que vir um funcionário público cortar. Não sei se nós temos tanto dinheiro assim na Câmara, até eu vou pedir para ele, enquanto produtor, depois, para saber que saldo que nós temos tanto dinheiro assim na Câmara para. Isso é rasgar dinheiro, não é jogar fora. Muito obrigado. Terceiro vereador inscrito, Sérgio Menegado. Novamente. Boa noite. Só para esclarecer um pouquinho ali do Everson, eu, quando era secretário, fiquei 20 anos, sempre teve horário único e o secretário trabalha 24 horas disponível. Então, só para esclarecer isso. O secretário não tem, não é por lei,
Mas por coisa, o secretário deve estar 24 horas por dia. Então, a gente, por isso que tem que cobrar do secretário, essas coisas aí. Mas o turno único é dos funcionários públicos. E o secretário tem que, se ele for chamado e tem uma coisa, menos no meu tempo era assim. E acredito que os outros também. Então, só um esclarecimento. E o secretário é responsável pelas terceiras áreas também. Se houver algum problema, é um escritório. Ele vai ter que estar sempre disponível. É no meu entender. Obrigado. A palavra ao governador Diego Schneider. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Só vim aqui comentar um pouco sobre a noite de ontem. Ontem o pastor Josiel, da Rede do Bem, trouxe uma dupla bem famosa. Até esses dias a gente estava conversando, né, colega Osmar? E ontem, pelo frio que estava, apareceu muita gente lá. Então, parabenizar o pastor, o pessoal lá da igreja. Estava muito bonito, muito bom. Também agradecer ao prefeito, né, em nome do pastor aí, a Brigada Militar também, que esteve presente ontem lá, para promover o evento, né? E a comunidade ficou bem contente e bem feliz, né? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Oi? A palavra para agora. 2 minutos. Mais uma vez, boa noite. Respondendo ao vereador Sérgio, por isso que eu pedi vistas do projeto. Eu sei que tanto o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, nós mesmos aqui, hoje a gente se tornou pessoas públicas, né, que a gente está à disposição aí da nossa população. Mas tem que constar no projeto quem que vai ser responsável, né? Ou você vai designar alguém que fique responsável. Então, a minha dúvida é o que veio no projeto. Não estou questionando o secretário, não estou questionando, né, simplesmente estou questionando o que me mandaram aqui. Né? Então, por isso que eu pedi vistas. Né? Sei que o secretário está à disposição no município aí, né? Mas é o que me fez pedir vistas do projeto. Boa noite. Então, tá, gente, para esclarecer para o colega vereador, Atacir, que capricho que sabe, o senhor vai ficar presidente uma vez aqui. Aqui fazia, eu já coloquei para meus colegas vereadores, a nossa aliança que nós temos aí, fazia mais de um ano, não tinha lavado aqui, estava tão feio fora, não tinha, foi plantado flores, botados, e toda a prefeitura estava lavada aqui dentro, por tudo. É como que o senhor, acho que tem que polemizar a prefeitura, como a prefeitura improvisa, mas também conhecemos. Mas a nossa Câmara de Vereadores tem que estar bonita. Aqui é um poder, e lá é outro poder. Então, eu por ser presidente esse ano, eu achei que a nossa prefeitura, a nossa Câmara de Vereadores, tinha que estar bem bonita para o povo. Já mostrei para os colegas vereadores, né, tudo certo. E quem sabe o senhor chega aqui ser presidente um ano, capricha aí, que só fazer vídeo, isso aí o pessoal não gosta, meu colega vereadores. Essas denúncias, que sabe que tinha denunciado, eu também lá no fórum que contratei essa empresa, está livre, né? O trabalho sempre é isso, né? O senhor já deu é isso. Não, o senhor já falou hoje. Isso é bonito, o senhor fala e não quer ter a resposta? O que o senhor coloca, né? E vem que o senhor vem que trabalhar aqui, né? Olha, né? E trabalho, você. Na verdade, eu acho que o senhor já está meio cheio, né? De ver. O povo joga, pode ter certeza. O senhor fazendo um nome em cima dos colegas. Não faço. Fazendo um nome em cima
de denúncia, não vai a lugar nenhum. Faça só a coisa certa. Para denunciar o senhor, eu vou lhe denunciar. Mas pode denunciar, não tem problema. Se eu achar que o senhor está errado, eu vou lhe denunciar. Pode. Agora, se o senhor fazer coisa certa, eu vou Eu faço agradecer, eu faço. Aqui não se tira um não real. é o contra. O senhor mandar lavar tudo isso, esse palácio nosso, que nós temos. Sim. Agora eu acho errado o valor, que é muito acessível. O senhor não toma rasgar dinheiro, né? Rasgar dinheiro. O senhor vê que foi feito aí, né? Ficou bonito. Ficou bonito. O valor é muito acessível. Isso. Então tá bom, você. Tá? Vou trabalhar para um dia que chegar aí. Isso, que bonito. Que bonito. Isso aí. O povo não gosta dele. Isso, não gosta de descobrir a verdade, né? Não tendo mais nada a ser tratado, encerramos a sessão, convocando para a próxima segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Obrigado.